Olá, pessoal. Bem-vindos mais uma vez aqui ao podcast do Acontecendo Aqui. Estamos no estúdio do Instituto Bertol em Florianópolis e hoje nós vamos falar sobre uma das ferramentas mais utilizadas no planeta, que é um negócio chamado WhatsApp. O WhatsApp ele está tão presente no nosso dia a dia que a gente não consegue acompanhar a evolução e as modificações que a plataforma faz em benefício dos seus usuários. E para desvendar uma série de mistérios e de dúvidas e de carência de informação, estou recebendo aqui com o maior prazer um dos profissionais mais conceituados aqui na região sul do Brasil, no universo do WhatsApp, que é o João Paulo Borges, ou conhecido como JP do Whats. João, bem-vindo aqui na nossa conversa, João. Obrigado, Jailson. É um prazer estar aqui para falar sobre essa plataforma, essa ferramenta que revolucionou a nossa forma de nos comunicarmos e nos informarmos e compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vivência, algumas dicas, reflexões com a comunidade acontecendo aqui, que eu tenho uma satisfação imensa de ser um deles, né, de quem acompanha a trajetória da Acontecendo Aqui. Então, muito honrado aí com o convite para estar aqui. O prazer é nosso poder explorar um pouco você, ou muito de você, para a nossa comunidade. Então vamos ver, o WhatsApp ele tem 2 bilhões e 200 milhões de usuários ativos em todo o mundo. Ele está disponível em 180 países, através de 60 idiomas. Ele é o terceiro aplicativo mais popular do mundo, pois já teve mais de 5 bilhões de downloads. Ele tem 110 bilhões de mensagens diariamente passando pela plataforma. Eu vou repetir, 110 bilhões de mensagens passam diariamente pelo WhatsApp. No Brasil, o aplicativo conta com 148 milhões de usuários ativos, segundo dados da Statista, que é uma plataforma alemã que monitora esse tipo de informação. A Índia tem 400 milhões de usuários, os Estados Unidos 100 milhões de usuários, e nós aqui estamos com 148 milhões de usuários, perto aí de 70% da nossa população acessa o WhatsApp todo dia. Tem uma pesquisa recente com 1.700 empresas que apontou que o WhatsApp é a ferramenta mais utilizada pelos times de venda. Nós vamos perguntar para o JP sobre esse assunto do WhatsApp para vendas. E uma pesquisa da RD Station, bem conhecida da nossa comunidade, apontou que 93% dos usuários da internet aqui no Brasil, entre 16 e 64 anos, usam o WhatsApp. O WhatsApp lidera no Brasil, o Instagram está na cola. Eu vi ontem um levantamento, quando o Instagram está crescendo, está quase chegando nos números do WhatsApp, mas o WhatsApp ele é popular, ele é de A a Z, de 0 a 100, 7 por 24, por 30, por 200 e vamos embora. Então vou começar perguntando assim, João, por que o WhatsApp se consolidou tão rapidamente como a maior ferramenta de comunicação entre pessoas no Brasil? Então, isso é Desculpa, ele tem 2, 3 anos de lançamento? Não, o WhatsApp ele completou 15 anos de existência. De popularização, eu digo sempre que a partir de 2015, 2016 foi quando ele passou a se popularizar no Brasil, né? Uhum. Mas ele tem 15 anos, ele foi criado em 2009. 2009. Mas no Brasil ele entrou na mesma época ou entrou Entrou ainda, algumas pessoas que estão nos assistindo com certeza vão lembrar quando a gente pagava $1 para baixar o WhatsApp, que ele ainda não era da Meta. Foi lá no surgimento dele, mas eu acompanho o WhatsApp há 8 anos, que eu me dedico a estudo da comunicação pelo WhatsApp. Sim. E 2015, 2016 foi quando eu passei a observar que estava mudando a nossa forma de nos informarmos, nos comunicarmos e estava impactando o nosso dia a dia, como eu costumo dizer sempre, é uma das primeiras coisas que a gente faz quando acorda, é ver o WhatsApp, e uma das últimas coisas que a gente faz antes de dormir também dar aquela última checada no WhatsApp, antes de descansar. E o que eu digo? Por que ele se popularizou, né, Gelson? Porque ele, de fato, é um aplicativo muito fácil. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, eles conhecem uma pessoa idosa que só sabe usar o WhatsApp. Eu cito aqui meu pai e minha mãe, que moram no interior de Santa Catarina, em São Joaquim, cidade mais fria do Brasil, e que só tem facilidade com o WhatsApp. Eles sabem mandar áudio, eles sabem fazer ligação. O escrever não é muito a deles, mas então com áudio eles conseguem se comunicar. Mas é o único aplicativo que eles têm essa familiaridade.
Uhum. E isso é na maioria das famílias. As pessoas mais velhas, principalmente, têm no WhatsApp o poder de conexão, principalmente com seus netos. Tu, eu sei que é avô e com certeza imagino que tu faz chamadas de vídeo, recebe fotos dos teus netos. E é isso. O WhatsApp é um meio, se tornou um meio de conexão entre, primeiro, familiares, amigos, colegas de trabalho, e depois com o universo, seja o universo político ou seja com o universo empresarial nos negócios, né? Você tinha uma trajetória boa no jornalismo, trabalhando em grandes empresas, já estava com reconhecimento como um sênior quase, e destinou uma parte do teu tempo para estudar o WhatsApp com a profundidade que eu sei o quanto você se dedicou, o quanto você guerreou para ter o nome que você tem hoje nesse universo. O que te motivou? Era fazer disso a tua vida? Era o teu futuro? Você apostou tudo nele ou eu estou enganado? Então, Jailson, é importante me apresentar rapidamente para quem está nos acompanhando, talvez não me conheça, né? Eu sou jornalista por formação há 18 anos, eu me formei aqui em Florianópolis e logo que me formei eu fui para morar em Brasília. Tenho uma trajetória profissional muito alicerçada no universo da comunicação política e institucional. Morei em Brasília por 4 anos, lá fui assessor de comunicação de alguns parlamentares na Câmara dos Deputados, mas enfim, essa é só uma parte da minha trajetória. Voltei a morar em Santa Catarina em 2011, essa trajetória de Brasília foi de 2007 a 2011. Em 2011 eu voltei a morar em Santa Catarina e trabalhava na FECAM, e tinha recém assumido a comunicação da FECAM. Como muitos colegas que vão nos assistir, eu sou assessor de comunicação, até então era um assessor de comunicação tradicional, então eu coordenava a comunicação da FECAM, e na FECAM eu já estava começando a acompanhar algumas iniciativas, principalmente de órgãos públicos utilizando o WhatsApp. Eu gosto sempre de citar, poucos talvez saibam, mas a Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi o primeiro órgão público do Brasil a abrir um canal pelo WhatsApp. E foi a partir da experiência da Assembleia e posteriormente do governo do Estado de Santa Catarina, na gestão 2016, que 2 órgãos públicos de Santa Catarina começaram a utilizar o WhatsApp para se comunicar com os cidadãos. E foi a partir dessas 2 experiências que eu observei. Tem algo diferente está acontecendo. E foi aí que eu passei a estudar, como tu bem disse, e me dedicar exclusivamente ao WhatsApp. E na FECAM eu tive o primeiro desafio, que foi os diretores que estavam à época me desafiaram que as informações da FECAM, da entidade que representa os 295 municípios, não chegavam nos prefeitos e prefeitas. Sim. E aí foi quando eu disse, vamos lançar um canal pelo WhatsApp. Foi meu primeiro projeto de um WhatsApp institucional, foi em 2017, e a partir dessa experiência eu vi todo o potencial que o WhatsApp tem e que a própria Meta lançou. Nesta semana eu tive acesso a uma pesquisa da Meta, que eles dizem que o potencial do WhatsApp ainda é muito pouco explorado, seja para negócio, seja para comunicação empresarial. Então, lá em 2017 eu já percebi isso, porque tem funcionalidades que estão na palma da nossa mão, gratuitas, é bom que se diga, que a gente não explora. E foi a partir da experiência do lançar o WhatsApp da FECAM que eu comecei a escrever, inclusive, artigos sobre isso. Perfeito. Falando lá em 2017 sobre o potencial de listas de transmissão, o potencial de tu ter grupos estratégicos. Aí, de lá para cá, o WhatsApp evoluiu muito, como tu disse no início do nosso podcast aqui, né? O WhatsApp está todo dia melhorando. Todo ano tem dezenas de novidades. Sem dúvida. E acompanhar isso não é fácil. Não é fácil. Você tem uma experiência razoável na comunicação estratégica pelo WhatsApp. Qual é a diferença entre uma comunicação qualquer, comum, que a gente faz, e uma que tem a estratégia pensada para o WhatsApp? Dá uma diferença até de resultado, de eficácia. O primeiro ponto, já eu sempre digo, o WhatsApp, como ele tem essa questão de que ele facilitou muito o nosso dia a dia, ele também, as pessoas acabam abusando dele, no sentido, principalmente quando querem vender. E acabam sendo inoportunas, Sim. Seja em horário, seja em tipo de mensagem, seja em abordagem indevida. E pensar estrategicamente é primeiro se colocar no lugar de quem vai receber aquele conteúdo, aquela mensagem. Esse é o primeiro ponto. Então, como eu trabalho com comunicação estratégica pelo WhatsApp, o primeiro ponto é planejar pensando no público-alvo que você quer conquistar para o seu negócio, ou para a sua entidade, ou para a sua instituição. Então, esse é o primeiro ponto. E depois,
de fato, desse planejamento, você, dentro das funcionalidades que o WhatsApp tem gratuitas, você pensar qual é o melhor para que você atinja aquele objetivo. Mas eu cito muito, por exemplo, lista de transmissão. Você organiza... Outro ponto, organização de contatos. A comunicação, eu sempre digo, comunicação estratégica pelo WhatsApp começa com uma boa organização de contatos. E que é um gargalo muito grande da maioria das empresas. Eu imagino que tu já tenha percebido isso em algum momento de alguma loja que tu é cliente, que está ali o WhatsApp web aberto da pessoa que está te atendendo, enfim. Nossa, sequência. Nenhum contato salvo. Então, tu já começa a desperdiçar o potencial do WhatsApp para comunicação estratégica quando tu não organiza e não salva teus contatos. Esse é o primeiro ponto. Então, isso, parte do meu trabalho é essa conscientização, primeiro, de que é preciso organizar e tratar o WhatsApp como uma rede social. Eu digo, em um artigo que eu escrevi em 2019, eu sempre disse, o WhatsApp é uma rede social, é onde as pessoas se conectam, é onde as pessoas conversam. E nós vivemos, né, Jailson, de lá para cá, está se consolidando a era do marketing conversacional. As pessoas querem conversar. Então, a comunicação estratégica pelo WhatsApp tem que levar em conta isso, que é uma conversa, que o WhatsApp é um dos lugares mais íntimos e privados que as pessoas têm. Então, você tem que respeitar esse ambiente. A LGPD está aí para se fazer valer, embora muitas empresas só pensam em disparo em massa. E eu sempre digo, antes de enviar uma mensagem, se coloque no lugar de quem vai receber. Sim. Essa é a comunicação estratégica. Se você se colocou no lugar e não vai gostar nem do horário que tu tá pensando em mandar, nem do tipo de conteúdo, às vezes as pessoas querem mandar vídeo de 20 megas. Sim, então, inviabiliza tudo. Inviabiliza. Mas a pergunta da comunicação estratégica era no sentido de saber se tem uma quantidade de caracteres, tamanho de imagem, quantas imagens manda, se é texto curto, tem alguma linguagem googável, digamos assim, que tem que colocar, tem hashtag. Eu pensei que fosse nessa linha, que fosse a diferença de uma comunicação comum para uma comunicação estratégica no WhatsApp. Não, eu penso muito a comunicação estratégica é aquela que se coloca no lugar de quem vai receber. A comunicação não estratégica, no meu entendimento, é aquela que manda a qualquer hora, qualquer conteúdo, mas pensando no tipo, no formato de conteúdo, não existe um padrão, porque vai depender muito do que tu tem a oferecer, o que tu tem a comunicar, no caso, né? Mas assim, eu recomendo evitar vídeos grandes, pesados, porque é uma das coisas que as pessoas não pensam, e por isso eu digo, se colocar no lugar de quem vai receber, porque a maioria das pessoas no Brasil tem internet limitada de dados. E isso, quando tu manda um vídeo de 13 MB, você está usando a internet da pessoa e o armazenamento do celular dela. É isso aí. E possivelmente a pessoa não vai baixar, não vai ver. Então a tua comunicação foi ineficaz, não foi estratégica. Pois é, você pega o público do WhatsApp, eu imagino que tenha uma quantidade muito grande de profissionais informais, digamos assim, prestadores de serviço variado. É a ferramenta deles, eles não usam outra coisa, é o WhatsApp. Tem um perfil de usuário, esse perfil eu não pesquisei para trazer para cá. Tem assim, mais homem, mais mulher, jovem, é profissional, é criança, estudante, tem um extrato disso? O que eu tenho de dados sobre isso é que no Brasil, por exemplo, teve o WhatsApp Message, que eu chamo de WhatsApp normal, que foi criado em 2009, que é isso que nós estamos falando até então, que é o que tem há 15 anos, né? Mas tem, em 2018, a Meta lançou o WhatsApp Business, que é focado em pequenos e médios negócios, que tem funcionalidades, inclusive, para ajudar prestadores de serviços, enfim, qualquer tipo de empresa. E no Brasil, 5 milhões de pessoas, só não tem separado se é por homem, mas 5 milhões de pessoas, ou de empresas, vamos dizer assim, usam o WhatsApp Business. No mundo, são 200 milhões de empresas que usam o WhatsApp Business. E ele foi lançado em 2018. Então, é mais recente. Então, o que tem é isso. Mas, assim, nós, em determinados momentos do nosso dia a dia, nós somos clientes. E o que a gente faz hoje em dia, né? A jornada de compra nossa, quanto cliente, muita da jornada acaba no WhatsApp. O que acontece muito? Principalmente, esses dias eu recebi um print de um grupo de condomínio, que as pessoas pedem muito indicações. Conhece um eletricista? Conhece um instalador de ar? E você compartilha o contato da pessoa. E esses profissionais, eu tenho um slide, inclusive, que eu apresento em palestra, eu fiz recentemente uma palestra aqui no Beira Mar Shopping, em que eu trouxe essa referência, foram compartilhados 2
2 contatos, um de um instalador de ar-condicionado que não tinha o perfil do WhatsApp Business configurado adequadamente e um do instalador de ar-condicionado que tinha o perfil lá com todo horários, descrição, foto de capa. Ele está em primeiro lugar. Claro. Todo mundo queria contratar ele. Claro. Então, eu digo muito que o WhatsApp Business hoje é como se fosse a vitrine virtual, dependendo do tipo de negócio que você tem. Perfeito. Que é onde as pessoas vão te encontrar, se elas não te encontraram no Instagram, por exemplo, que é também, como tu bem falou, cresce muito em termos de procura, né? Com relação à comunicação, ok. E com relação à publicidade, né? Quais são as formas, os formatos, né? Como é que os profissionais devem tomar cuidado? Quais são as ações que ele tem que ter antes de soltar uma publicidade pelo WhatsApp? Spam tem esse controle, tem o LGPD, tem... Esse é o primeiro. São dois pontos importantes a levar em conta. Primeiro, a tua base de contatos para quem tu vai enviar, se tu está respeitando a LGPD, para não. Esse é um ponto importante. Segundo, o tipo de conteúdo que tu quer propagar pelo WhatsApp. E terceiro, pensando com a cabeça de uma agência, integrar o WhatsApp no teu plano de mídia, no teu plano de comunicação do cliente. Pensar ele com esse potencial que ele tem. Eu digo muito, muitas das empresas usam o WhatsApp, a comunicação receptiva do WhatsApp, o atendimento principalmente. Estão prontas no WhatsApp para atender, mas poucas utilizam o WhatsApp com essa perspectiva de ativar o cliente. E eu vejo muitos bons pequenos negócios, vários que eu sou cliente aqui em Florianópolis, onde resido, que volta e meia me lembram que eu estou precisando deles. Sim. Com uma comunicação ativa. Então, na publicidade, o conselho que eu dou para a publicidade, para quem trabalha em agência, é integrar o WhatsApp como um canal de fato que tem potencial de conquistar os clientes, não só para atendê-los, mas também para informá-los, para de fato manter uma conexão ativa. Não é possível fazer no WhatsApp o que é possível fazer no Instagram, que você, por exemplo, entra lá no feed do Instagram, vem toda a publicidade, todas as comunicações ali, né, no carrossel. Isso não acontece no Instagram, no WhatsApp. Não, no WhatsApp tem uma funcionalidade nova, que são os canais no WhatsApp, que ela mantém um histórico dos últimos 30 dias. Se tu entra num canal, por exemplo, digamos que o Acontecendo Aqui tem um canal, que é uma nova funcionalidade do WhatsApp, muito recente, que está pegando, embora ela fique muito escondida ali, ela fica na aba atualizações. Mas se uma agência ou uma empresa tem um canal, e eu entrar no canal dela hoje, eu vou ver o histórico dos últimos 30 dias. Tipo, pegando o paralelo que tu mencionou, que no Instagram eu entro, tá todo o histórico lá. No WhatsApp, não. A única funcionalidade que permite esse histórico é a funcionalidade canal. Porque a pessoa que se conectou hoje só vai ter o histórico mesmo na funcionalidade canal. Bom, nas tuas palestras você sempre aborda 4 pilares, que é movimento, informação, retenção. Falei 3 agora, esqueci o outro lá. Dá uma ideia o que são esses pilares e qual é a ordem, ou a prioridade, a importância, a relevância num planejamento de comunicação no WhatsApp. Muito importante a tua pergunta, Jesus, porque o que eu, ao longo desses anos, né, eu me tornei o JP Duartes e desde 2019 que eu passei a ser convidado para palestras, antes eu escrevia artigos e entre 2019 e 2024 foram 70 palestras entre presenciais e online. É bom fazer esse contexto. E eu sempre, muito do que eu compartilho nas minhas palestras são os 4 pilares do que eu chamo da comunicação estratégica pelo WhatsApp. Primeiro é informação. Segundo, relacionamento. Terceiro, fidelização. E quarto, mobilização. Eles estão interligados, mas o primeiro pilar, informação, eu, enquanto empresa ou a liderança política, enfim, que tem um objetivo no WhatsApp, eu preciso pensar que tipo de informação útil, relevante, que vai agregar algo ao dia de quem vai receber aquela informação, vai agregar algo para aquela pessoa, que eu tenho para compartilhar, que as pessoas queiram se conectar comigo pelo WhatsApp. Cumprido esse primeiro pilar, se eu enviar para as pessoas conteúdos que elas queiram receber e que de fato agregue algo a elas, eu vou fortalecer relacionamento. Fortalecido o relacionamento e com o tempo, porque isso é com o tempo, eu vou gerando um público fiel.
que vai estar fidelizado com a minha marca, com o meu negócio ou com a minha atuação. Quando eu tenho um público fiel, eu consigo, e eu tenho, por exemplo, eu vou ter um evento presencial, um evento online ou alguma ação em apoio a alguma causa, alguma coisa assim, eu tenho esse público fiel para mobilizar, que é o último pilar. Então, informação útil leva a relacionamento, o relacionamento vai levar à fidelização e a fidelização vai me permitir com que eu mobilize quando precise. Você falou algumas vezes aí em público privado, político, eleições, etc. Dá para fazer isso que você falou, esses 4 pilares, numa campanha política? Sim. É possível fazer? Na campanha política funciona... Ou só 2 deles? Não, funciona muito bem. A minha atuação, como eu disse para ti, eu sou jornalista há 18 anos e muito da minha trajetória foi na comunicação política e institucional. Principalmente pela experiência em Brasília, eu comecei profissionalmente em Brasília, então foi onde fiquei marcado por isso. E muito do meu trabalho no WhatsApp também eu levo para a política, mas um trabalho que não tem disparo em massa, não tem milagre, é um trabalho humano e manual, porque muito nesse ambiente da política, principalmente, você encontra pessoas que vendem milagres, vendem disparo em massa, que não respeita as pessoas que estão do outro lado da tela, e eu trago esse trabalho, já tive experiência de fazer projetos de governadores de estado, já tive experiência de ser prefeito de capital, trazendo essa lógica. O que eu trago, o que diferencia, no meu entender? No negócio, as pessoas querem comprar, adquirir um produto, enfim, ou adquirir um serviço. Trazendo o WhatsApp para a comunicação política, as pessoas querem se relacionar, falar com as lideranças políticas. Sim. Hoje, para quem está nos acompanhando, eu trago essa reflexão. Quantos vereadores você conhece da sua cidade e você tem acesso? É raro que a gente tenha esse acesso aos vereadores. O WhatsApp facilita essa comunicação. Então, quando a liderança política tem esse olhar, tem essa visão e permite que as pessoas acessem ele facilmente pelo WhatsApp, gera um relacionamento. Sim. Que com o tempo vai gerar fidelização e na hora que precisa, que é para a mobilização do voto, você tem um público mobilizado. Mas através de lista de transmissão ou canal? Principalmente lista de... É que assim, é bom dizer isso. São 5 funcionalidades dentro do WhatsApp gratuitas, cada uma tem uma função e uma linguagem e até um formato próprio. Primeiro, o mais popular que a gente, depois chegou um tempo que a gente tinha horror, que é grupo. Tem quem odeie, tem quem ame, mas ele é uma funcionalidade muito importante dependendo do teu objetivo. Sim. Segundo, lista de transmissão, que eu costumo dizer que é o grande ouro do WhatsApp. Terceiro, status, que as pessoas pouco usam, mas eu sempre digo, eu tenho até figurinha para isso, que o status é mais visto do que você pensa, principalmente por pessoas mais velhas, tá? Olha só. O quarto é comunidades. As comunidades nada mais são do que um agrupamento dos grupos, se você tiver muitos grupos. Então, ela tem um objetivo bem específico. Sim. E, por último, a mais recente funcionalidade são os canais. Tipo, os canais têm uma lógica, principalmente grandes marcas, iFood, Netflix, estão utilizando porque ele tem uma lógica de você seguir um canal e é ilimitado. Tu pode ter milhões de pessoas, tem famosos e marcas famosas também, que tem mais de milhões de pessoas. E normalmente não é invasivo, né? Não, o canal não, até porque uma das coisas, quando o WhatsApp lançou o canal, ele já vem por padrão a privacidade respeitada. Tanto que se você quiser a notificação do canal, você tem que habilitar. Entendi. Isso já vem por padrão. O WhatsApp, quando comunicou e lançou o canal, ele deixou isso bem claro. Nós respeitamos a privacidade. Isso é algo muito caro para o WhatsApp. Eu tenho hoje mais acesso à Meta, ao Guilherme Horn, que é o head do WhatsApp no Brasil e na América Latina, e ele diz muito, para nós, o WhatsApp tem que manter a sua relevância. Sim. Nós não queremos que o WhatsApp perca a relevância por excesso de disparo em massa, por excesso de spam. Isso eles cuidam muito. Cuidado, porque tem 5 bilhões de usuários no planeta, tem que cuidar. A gente com 500 a gente já fica enlouquecido. Justamente. Né? Você falou de campanha com prefeitos de capital. Você esteve envolvido aqui, na Grande Florianópolis, com algum dos prefeitos? Não, na campanha não. O que eu tive a satisfação de ter feito foi implementado o projeto Alô Topázio, do prefeito Topázio Neto, logo que ele assumiu
como prefeito de Florianópolis, ainda não era esse fenômeno que é hoje nas redes sociais. Sim. Ele tinha, à época, 10 mil seguidores. Mas funciona até hoje. Funciona. Eu recebo os alunos. Eu também o prefeito Topázio, independente de questões políticas, mas ele tem uma visão muito de que é ouvir o cidadão. Sim. E ele preza por isso. E quando ele me chamou, era abril de 2022, e que ele me desafiou a implementar um canal, e foi chamado de Alô Topázio. E é bom saber até que é bom esse teu feedback, porque, de fato, eu participei da implementação desse projeto. Entendi. O João, como é que você avalia os cuidados com segurança? Tem aí está muito em moda, né, a segurança cibernética e o controle dos fake news. O WhatsApp faz uma coisa com cuidado, é eficaz o controle da segurança para evitar os hackers, malwares, etc. E as fake news que tem de monte, ou você tem críticas a respeito? Não, o que eu posso considerar é o seguinte: as fake news são algo dentro do WhatsApp que se disseminam com uma velocidade muito grande, mas já foi muito pior. O WhatsApp é um sinal de alerta para o WhatsApp, e aí eu vou te contextualizar. Em 2018, principalmente tratando em comunicação política, que é onde as fake news mais se propagam, em 2018 foi o boom do WhatsApp nas eleições, na eleição nacional. 2020, o WhatsApp, visto o que tinha acontecido em termos de fake news para todos os lados, independente de lado A, lado B, o WhatsApp, na época, você podia enviar o mesmo conteúdo para até 20 pessoas ou grupos. Em 2020, na véspera das eleições municipais, isso em abril, as eleições eram em outubro de 2020, o WhatsApp reduziu isso. Hoje você pode mandar o mesmo conteúdo que você criou o conteúdo para só 5 pessoas. Tipo, se você recebe conteúdo, você só pode mandar para uma. Então, isso reduziu, teve dados na época que reduziu em 70% a propagação de fake news. O cara não vai ficar pouco... Não, tu dificultou, né? Claro. E tem notícias, tá, Jair? O robô não consegue fazer isso? Não, daí é contratando ferramenta de disparo, não. Daí isso consegue, mas isso daí fere todos os termos de uso do WhatsApp. Sim, mas e assim, em política o cara tem... faz. Não, as pessoas fazem, tipo, em campanha política, eu contrato ferramenta milagrosa. Só que assim, a entrega tem sido cada vez menor. Por quê? Porque o sistema de banimento do WhatsApp, quando percebe que algum número está disparando, o sistema consegue banir rapidamente. Tanto que é bom trazer esse dado, nas eleições de 2024... compartilhar esse dado contigo, a Meta entregou um relatório para o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, de que foram banidos 36 números de telefone por minuto nas eleições de 2024. Por minuto? Por minuto. Ô, louco. Por minuto. Eleições nacionais, 5 mil municípios, todo mundo quer... É o que eu mais recebo de pergunta. 5 mil municípios significa 200 mil candidatos? Então... Tu veja isso. E sendo que todo mundo quer comprar um milagre. É uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas redes sociais e no próprio WhatsApp JB, qual a ferramenta de disparo que tu indica? Qual a ferramenta? E eu sou muito, muito sério nesse sentido. Eu não recomendo ferramenta de disparo nenhuma, principalmente porque a comunicação que eu penso, a comunicação respeita o tempo de quem está do outro lado da tela. Sem dúvida. João, quais são as tendências que você vê para o WhatsApp no futuro, no curto e médio prazo, que é o que nos interessa, é meio já, não é lá na frente. Mas você enxerga um caminho para onde ele está indo? Daqui a pouco, daqui a um ano, ele vai encostar em tal lugar, vai partir para isso, vai ampliar, vai ter... O que você enxerga, você que vive dentro da Meta? Eu acredito muito, e não é de hoje, mas... como eu disse, eu tive acesso a esse estudo da Meta nesses últimos dias e me chamou bastante atenção o quanto esse potencial que a gente está aqui falando, trocando essa ideia, ainda é pouco explorado. Então eu vejo que a era do marketing conversacional está apenas começando. As empresas, sejam elas pequenas ou médias, as grandes já estão mais atentas a isso, mas pequenas e médias, por exemplo, uma das missões que eu tenho profissionalmente é ajudar pequenos e médios empreendedores. É uma das coisas que eu mais gosto, mais tenho satisfação, porque eu sei que uma dica que eu dou aqui, recentemente eu tive com um casal que está vendendo churrasquinho aqui no Barra Estreita, ele montou um negócio faz 1 mês e pouco, eu tive lá, tirei meu tempo para ir lá conversar com eles. Uma dica que eu dei para eles de organização de contatos pode significar daqui 6 meses, 1 ano, a manutenção do negócio deles. Porque se eles... Então, nesse sentido, eu vejo que os pequenos e médios negócios
vão evoluir no uso do WhatsApp, no seu potencial de comunicação ativa. Então, o marketing conversacional vão abrir os olhos, porque a gente chama de marketing conversacional na linguagem técnica, né? É o marketing de conversas. As grandes empresas já estão atentas, daí está vindo a IA generativa para atender em grande escala, que, por exemplo, daí é com plataformas com API oficial, que são empresas parceiras da Meta, né? Essa é uma perspectiva muito grande, embora a gente tenha que correr, eu fujo muito de recomendações de chatbot que vira chatbot, então, porque as pessoas não gostam, mas com a IA generativa integrada, você consegue hoje, a inteligência artificial está aí para moldar o nosso dia a dia, para nos ajudar no nosso dia a dia, e para o atendimento em grande escala não vai ser diferente. Então, acredito que a inteligência artificial vai facilitar ainda mais essa conexão pelo WhatsApp. Eu uso bastante as ferramentas digitais há muito tempo. Eu recebo muito, eu me comunico muito com o WhatsApp, em vários segmentos, né? E vejo que tem algumas empresas que fazem direitinho, que funciona, que parece que realmente tem alguém lá, né, que é rápido, que dá o menu que precisa, né? E tem outras que te levam para um caminho, daqui a pouco ela faz de novo a mesma pergunta, depois você volta lá para não sei o quê. É um inferno. Não tem como o WhatsApp cuidar disso para não prejudicar o próprio WhatsApp, de ter um bando de gente usando errado? Mas daí essa situação vai muito da empresa que foi contratada com a API, né? Possivelmente tem uma API aí, e como foi desenvolvida a árvore como está desenvolvida a árvore da conversa, né? Mas ele não supervisiona, não poderia supervisionar para qualificar? Claro que pode. Não, mas com a tecnologia que tem hoje, em segundos porque assim checa. A árvore está errada. São dezenas de empresas parceiras. Eu não vejo que ele tenha toda essa condição de acompanhar todos os projetos, digamos assim. O que eu tenho percebido é que as empresas, principalmente para atendimento em grande escala, vão precisar repensar esse seu atendimento, principalmente para não acontecer esse círculo, né? Que só chateia o cliente. Principalmente a gente aqui está falando de uma lógica de cliente, né? Sim. E o cliente, se não é atendido em questões de minutos, ele fica muito enfurecido e vai procurar concorrência. É isso aí. Ô, João, eu pedi para você dar 3 dicas para quem pensa em usar o WhatsApp no seu dia a dia com mais eficiência, que está errando, que não vê resultado. Pensa em segmentos pequenos, não pensa em gigante. Né? Vamos pensar assim, um cabeleireiro, um pet shop e um médico. Ou um profissional liberal, dentista. Né? São 3 universos diferentes, mas que têm as mesmas dores. São pequenos, não têm estruturas grandes e têm que salvar o dia. Como é que o WhatsApp... 3 dicas, pode ser 4 ou 5, eu pedindo 3, dentro desse universo desses 3 segmentos. Se quiser botar um outro segmento, tira um, à vontade. Sim. Primeiro ponto, como eu falei aqui, o primeiro ponto é você pensar como você está salvando o contato dos seus clientes. Esse é o primeiro ponto. Principalmente pensando em pequenos, faz muito sentido. Porque, como eu disse, do casal que eu fui... Da pastelaria. Se eles... No dia, o movimento deles está começando. Se no dia eles conquistarem 5, 10 clientes para dentro do WhatsApp da empresa, em um mês eles vão ter quantos? Bom, então, 6 meses, muito mais. Um ano, 2.000. O que eu digo muito? Encarar o WhatsApp como, de fato, uma rede social de conexão. Porque eu costumo dizer em palestras, é isso que eu prefiro ter 1.000 contatos no meu WhatsApp, 1.000 contatos quentes no meu WhatsApp de pessoas que eu conquistei e atraí para minha base, digamos assim, 1.000 contatos de clientes do que 5.000 seguidores, 10.000 seguidores no Instagram. Eu prefiro porque as 1.000 mensagens para os clientes que eu conquistei vão chegar. Os 10.000 no Instagram, se o algoritmo tiver de bom humor, vai entregar para 5%, se eu pagar da entrega um pouco mais. Então, encarar o WhatsApp como essa rede de conexão. Então, se você organizar os contatos dos seus clientes, daí, JP, uma dica de organização, eu costumo colocar um código numérico de 3 dígitos, às vezes 200, 300, 400, ou uma sigla ou palavra-chave que identifica aquele segmento. Então, você pode salvar cliente X, cliente Y, mas ir salvando adequadamente etiquetar, por exemplo, no WhatsApp Business tem a função etiqueta. Você pode etiquetar os contatos desses clientes para depois achar mais facilmente dentro do WhatsApp Business.
Posteriormente, organizou os contatos dos clientes, o que eu recomendo sempre e faço e dá muito resultado. Organiza a lista de transmissão homens e mulheres. Mas JP, por que isso? Porque você tem a possibilidade, se você... A segmentação homens e mulheres é a segmentação mais básica que você tem, sim, mas pode ser uma das mais eficazes. Por quê? Se eu crio... Todo final de ano, o que eu faço, Jailson? Todo final de ano, desde 2019, eu crio lista de transmissão dos homens e mulheres que eu mais falei ao longo daquele ano. E eu mando um áudio. Oi, amigo. Oi, amiga. Passando aqui para só desejar um Feliz Natal e um próximo ano novo para você e tua família. Eu não falei o nome de ninguém, mas eu mandei a mensagem para até 250 amigos homens e 250 amigas mulheres que terão impacto ao receber meu áudio. Certo. O retorno é muito maior. Então, você, enquanto empreendedor de um pequeno negócio, se você organiza os contatos dos teus clientes, segmenta por homens e mulheres. E o que eu faço? Tabela de Excel ou papel mesmo. Papel mesmo. Depois você coloca numa lista de transmissão clientes homens, clientes mulheres, e você tem potencial. O áudio é um exemplo mais estratégico, mas você pode mandar uma mensagem em texto. Oi, amigo. Oi, amiga. Uhum. Você se conecta pelo gênero. Prezado cliente. Prezada cliente. Isso. Você se conecta pelo gênero, se aproxima um pouco mais. Porque a lista de transmissão não tem como tu falar o nome das pessoas, mas pelo menos por algo que conecte, para ser segmentações por bairro, segmentações por cidade, daí já é um pouco mais desafiador, mas essa segmentação mais básica. E outra coisa, é o status, que está na palma da sua mão, no teu WhatsApp. Todas as pessoas da tua loja, do teu negócio, que são teus clientes, devem ter o teu número salvo na agenda. Essas pessoas, se você postar um status do WhatsApp da tua loja, do teu negócio, podem ver esse status. E as que reagirem, pode se transformar em negócio, em vendas. Eu até recebi, na palestra que eu dei esses dias, um relato de uma empreendedora que disse o seguinte: esse dia eu postei no status, no meu pessoal, vendi. Postou, escolha um conteúdo, eu sempre lanço um desafio e vou lançar aqui para a comunidade acontecendo aqui. Escolha um conteúdo estratégico do teu negócio, da tua loja, enfim, da tua atividade e poste ao mesmo tempo no story do Instagram, no story do Facebook e no status do WhatsApp. Antes de completar as 24 horas, porque no WhatsApp some, se não completar as 24 horas, veja quantas visualizações em cada uma. Se o algoritmo tiver de mau humor, como eu digo, no Instagram, eu aposto que tu vai se surpreender com a entrega e as visualizações do status do WhatsApp. E o que é bacana do status do WhatsApp? Que, de fato, quando tem reação, gera uma conversa, gera uma oportunidade de venda. Que bom, boas dicas. Acho que o pessoal vai voltar para assistir do começo, para anotar tudo que você colocou. Muito legal, João. Eu queria te perguntar como é que foi a experiência tua fazendo uma palestra em São Paulo para 10 mil pessoas, 12 mil pessoas no RD Summit. Deu frio na barriga, amoleceu a perna, como é que foi essa experiência? Jailson, foi assim uma experiência que eu jamais vou... Foi assim, coroação de uma trajetória aí que já vem desde 2019, mas eu tinha, de fato, o sonho de palestrar no RD Summit, que é o maior evento de marketing, vendas e e-commerce do Brasil e da América Latina. Eu participei a primeira vez do RD em 2022 em Florianópolis, que foi a última edição em Florianópolis, mas em 2021 eu já sonhava em palestrar no RD. Só que eu nunca tinha participado ainda do evento, mas eu conhecia pessoas. Hoje eu tenho conexões no marketing digital, como Camila Renault, Rafael Kiso, só os ruins, Cristiano Santos, porque eu me tornei a Paula Tebet, pessoas do universo do marketing de conteúdo, que eu me aproximei. E em 2022, quando eu participei a primeira vez do RD Summit aqui em Florianópolis, eu fiquei encantado, que é a Disneylândia do marketing mesmo, como falam. De fato, é impactante o tamanho do evento. Naquela oportunidade tinha 12 mil pessoas em Florianópolis. Foi quando eu conheci o Rafael Kiso, pessoalmente. Nós já tínhamos feito uma live na época da pandemia e quando eu conheci. E lá ele plantou, que era um sonho, o Rafael Kiso plantou uma semente maior. JP, você tem todo o potencial para palestrar no RD. E eu acreditei naquilo. Ele me falou pessoalmente, tem um vídeo dele me falando isso. E eu acreditei naquilo e batalhei por isso. Sim. Até que 2024, eu jamais vou esquecer o dia, porque eu estava trabalhando em Criciúma, e eu abri o e-mail, naqueles momentos que tu recebe uma notificação, tu abre o e-mail, estava ali o e-mail. Você foi convidado para ser um dos palestrantes do RD Summit 2024. Isso era abril de 2024. Nessa oportunidade do e-mail eu já tremi. Claro. Tremi na base. Que roubada que porque assim, tu quer tanto uma coisa, tu sonha tanto com uma coisa, e tu
tá perto de conquistar, então tu tem que se preparar, porque o desafio aumentou. E, de fato, quando foi um período de preparação, tanto que, para me preparar para o RD Summit, eu fiz algo, tipo, em Florianópolis, cidade que eu moro, eu, com networking, com pessoas queridas que abriram portas, eu fiz 5 palestras em outubro, antes do RD, que era em novembro, para treinar, para ir preparado para encarar Você se inspirou em alguém, no estilo de alguém, para se postar, caminhar no palco, assim? Tem um palestrante que você falou, puta, esse aqui... Eu gosto muito do Rafael, são 2 referências profissionais para mim hoje, uma do marketing digital, que é o Rafael Kiso, que é a minha referência, e do marketing político, Marcelo Vitorino. Vitorino é campeão. E o Kiso é campeão também. São 2 que são minhas referências profissionais, quem eu me guio para... E então, foi assim, me preparei, até tenho no meu WhatsApp guardado, o Kiso assistiu parte da minha palestra no RD Summit, depois me deu um feedback, mas assim, te confessar que entrei no palco com a boca seca. Na hora que chama assim, e agora com você, JP do WhatsApp, diretamente de Florianópolis, e aí? Não, eu entrei no palco com a boca seca, travada, e olha que eu tinha bebido uns 3, 4 litros de água, mas depois da primeira interação ali, eu procuro fazer muita interação no palco para ver a plateia, embora a iluminação não dá para ver tanto, que era um mar de gente, mas assim, depois destravou, fluiu e foi gratificante, assim, compartilhar. Foram 40 minutos que eu jamais esquecerei na minha vida. As conexões que eu trouxe do RD, porque o que eu oriento, eu faço também, eu procuro fazer. Sim. Então, das pessoas que estavam no RD, eu trouxe 10% conectados comigo no WhatsApp. Olha, captei essas pessoas e eu criei uma dinâmica com uma pessoa que trabalha comigo há algum tempo, que logo depois que eu saí do palco, as pessoas já estavam sendo respondidas. Que ótimo. Tipo, então, criei uma dinâmica dentro do próprio WhatsApp para ver valorizou que a palestra, né? Valorizou. Não, e entreguei o PDF da palestra e tal. E assim, foi algo que marcou muito minha trajetória, esse tempo de JP do Whats. E aí quero aproveitar que esse espaço está acontecendo aqui para antecipar uma novidade que eu não falei para ninguém, que tá em gráfica. Tá em gráfica o meu primeiro filho, um livro. Livro, cara. Vou lançar um livro. Pô, fala um pouquinho dele aí. Quantas mil páginas vai ter? Não, é um livro que eu condensei esse meu conhecimento, que eu estou aqui compartilhando nesse tempo que a gente está junto, mas condensei a minha experiência tanto na utilização com dicas para o WhatsApp da comunicação política institucional, quanto para o WhatsApp para negócios, explorando um pouco mais a questão do WhatsApp Business, as funcionalidades do WhatsApp Business. Então eu procurei no mercado, não tinha encontrado nenhum livro falando do WhatsApp, com essa trajetória que eu tenho aí de 8 anos dedicados a ele. Então chegou o momento de dar um passo além, e aí tive a satisfação de ter o prefácio do Marcelo Vitorino. Sim. E tem... Seu ídolo? Há 10 anos eu sei que ele é teu ídolo. Isso. Eu sou aluno dele de marketing político há bastante tempo. Sim. E quem que patrocina? A Meta? Não. Quem patrocina é JP do Whats. Tem que buscar a Meta para patrocinar. Mas quem patrocina é JP do Whats. Mas assim, estou muito feliz com essa concretização desse projeto. Vai ser lançado possivelmente agora em junho. Você já esteja convidado, mas será um dos primeiros a receber o convite assim que está em gráfica. Estou na expectativa de receber a prova do primeiro filho. Quantas páginas? São 128 páginas. Ele não é denso, é um livro mesmo objetivo, com dicas práticas, reflexões práticas sobre como esse potencial do WhatsApp pode ser melhor explorado para gerar vendas ou votos. Tá. Junho por quê? Algum aniversário? Não, por conta do prazo da gráfica. Só o prazo da gráfica? Não, a verdade eu tracei que esse ano eu completei 40 anos de vida. 40 anos de vida, com alguns desafios que eu já passei aí, e esse ano nos 40 eu disse, chegou o momento de ter o livro. Então, no ano do 40, vai ser lançado o livro aí. O primeiro livro. Primeiro livro. Com certeza. Primeiro livro que seja. Muito bom, João. Agradeço muito o teu tempo, tudo que você abriu aqui. Nós ultrapassamos o nosso tempo previsto, mas foi sensacional te ouvir, né? E aqui, essa câmera aqui é tua, comunidade acontecendo aqui, para você terminar a nossa conversa com uma mensagem no tempo que você achar que a comunidade merece. Então, é uma satisfação estar aqui conversando com a comunidade acontecendo aqui, com o Jailson, que é um grande amigo de tempos e que eu acompanho muito da trajetória do portal e das notícias, me alimento das notícias do portal. Então, é uma satisfação compartilhar sobre esse aplicativo
que é o aplicativo mais popular do Brasil, que é o WhatsApp, que muitas das pessoas, talvez você seja uma delas, que não consegue viver sem hoje, embora em alguns momentos a gente odeie o WhatsApp pela quantidade de notificações, mas eu sempre digo muito, o WhatsApp é uma ferramenta, é um aplicativo que é para facilitar a nossa vida e para melhorar nossos resultados. E sempre recomendo, use o WhatsApp com estratégia e principalmente sabedoria, porque você tem que pensar com a cabeça de quem você quer conquistar, seja teu cliente, seja o cidadão da tua cidade, e também na hora de receber, não se apavorar com as notificações, tantas notificações que você tem no WhatsApp. Domine o WhatsApp e não deixe ele te dominar. Isso é o que eu sempre gosto de refletir, porque a gente não pode ser refém do WhatsApp, mas ele é um grande aliado na nossa comunicação pessoal, com a família, profissional e principalmente empresarial, de vendas, de negócios, prestadores de serviço, o que sejamos, tá? Espero que tenha valido a pena as dicas aí que compartilhamos aqui nesse papo com o Jailson maravilhoso e ter em breve notícias do meu livro no Instagram, JP Duates. Quem quiser me acompanhar aí será um prazer. Muito bom. Obrigadíssimo, João, mais uma vez. Queria convidar a comunidade acontecendo aqui para assinar o nosso canal no WhatsApp. Dentro das páginas do Acontecendo Aqui, lá no final do conteúdo, tem uma opção para você assinar a newsletter ou o canal do WhatsApp. Ele está crescendo, é o que mais vem crescendo nas nossas redes sociais. E todo dia, ao meio-dia, a gente dispara um boletim. Somente uma vez por dia, ao meio-dia. Estão convidados. Pessoal, obrigado pela audiência, pela paciência desse tempo todo que a gente conversou aqui. E até o próximo podcast aqui no Instituto Bertol.